Meu nome é Lígia Osório, eu sou professora, pesquisadora e mestre na área de modelagem plana. Hoje nós vamos começar o nosso módulo número 1. O que será? Primeiro de tudo, nós precisamos entender como a modelagem inicia, que é pelo bloco básico. Então é importante que todos entendam como que esse bloco é construído e como se adequa ele a diferenças dos corpos. Então esse vai ser o nosso módulo número 1. Construção e análise dos blocos básicos anatômicos e seus ajustes. Nós vamos focar nesse manequim, mostrando que aqui nós temos um bloco que foi traçado e foi experimentado neste manequim, que é o perfil do meu cliente. Então eu escolhi os manequins da Draft para ser o meu público-alvo. Mas, quando nós trabalhamos para diversos setores, cada um vai escolher o perfil daquele cliente que ele acha que mais se adequa ao seu produto. Independente do público-alvo que nós queremos atingir, a primeira coisa que nós devemos traçar com perfeição é o bloco básico. E ver que ele fique perfeitamente ajustado, como se fosse uma segunda pele desse corpo anatômico. O que pode acontecer? Ter alguma diferença em alguma área. Por exemplo, vou dar um exemplo claro, alguém colocou silicone. O que vai acontecer com esses blocos? Eu vou precisar alterar somente a área do busto. Ou então, nós estamos fazendo para um público-alvo que é mais alto ou mais baixo. Então eu vou precisar reduzir essas áreas. Ou eu posso querer aumentar ou diminuir o ombro. O que eu quero que vocês entendam é que, tendo o bloco básico, nós não podemos ficar estático. Ah, mudou o ombro, vamos traçar tudo de novo. Não! A isto se chamam técnicas de ajustes de moldes. Então nós vamos, nesse início, vamos começar a trabalhar estas técnicas. E ao final, então eu vou propor um curso para vocês, onde vocês vão aprender a traçar o bloco básico e ver como realmente vocês podem adequá-lo àquele público que vocês pretendem atingir. Eu acho muito importante a gente, quando passa uma informação, dar uma direção em termos de bibliografia. Eu trouxe muito material do Canadá, então sempre que possível eu vou mostrando alguma bibliografia que eu estou trabalhando. No caso desses ajustes de molde, eu utilizei este livro, tá? Que trabalha com moldes prontos. Então é muito interessante de como ele, a partir de um molde que já está executado, ele faz as alterações. Este outro aqui, vocês vão ver que são xerox. Eu não podia comprar todos os livros. E também eu não posso copiar um livro inteiro porque tem os direitos autorais. Então são capítulos que eu trouxe sobre ajustes de molde. Tem este outro aqui, que é um material que eu trabalhei lá. Então são apostilas de professores lá da universidade nessa área, tá? Então eu sempre vou procurar trazer alguma bibliografia para vocês saberem alguma direção do que eu estou seguindo. Bom, então agora é mão na massa. Como eu disse para vocês, eu trabalho com miniaturas. Mas agora, para vocês visualizarem melhor, eu vou fazer como eu faço todo o meu procedimento em sala de aula. A primeira coisa,
eu vou selecionar o bloco que eu vou fazer a alteração, certo? E vou traçar o contorno dele. Então, o que eu fiz aqui? Eu vou trabalhar com este bloco da frente e eu o que faço? Eu coloco essas duas letras que é para mim identificar que eu estou no centro da frente. Aqui neste ponto comum, PB significa ponto do busto. Então eu faço as ligações das duas pences. Sempre que se trabalha na modelagem, interpretando, a gente sempre deixa no bloco da frente as pences num ponto único, que é o ponto do busto, certo? Agora então eu vou começar a fazer o primeiro ajuste, o mais simples. Eu sempre vou começar do mais simples para o mais complexo, para vocês irem acumulando a informação de uma forma mais didática. Muito bem, qual é o meu caso aqui? Eu tô com uma necessidade de alterar o ombro. Ou este ombro está menor, ou eu preciso estender esse ombro. Eu preciso dizer para vocês que quando se traça o bloco básico, o contorno da cava, ele tem que estar exatamente sincronizado com o contorno da cabeça da manga. Então, se eu fizer um ajuste onde eu vou precisar diminuir 2 centímetros na linha do ombro e eu traçar esta nova linha, o que eu fiz? Eu aumentei essa medida de contorno. O que isso vai ocorrer? Eu vou ter que mexer no contorno da cava. Por quê? Porque eu alterei a medida. Mas a minha manga tá boa, a cabeça da manga tá perfeita. Então eu vou utilizar uma técnica que me permite alterar o ombro sem alterar a linha do contorno da cava. O que eu faço? Na metade da linha da cava, eu coloco um ponto A, certo? Eu vou diminuir aqui 2,5 centímetros. Aqui na metade da cava eu coloco o ponto A. Medindo do final da cava, no sentido do decote, eu vou marcar 5 centímetros. Nestes 5 centímetros, eu vou colocar a letra B e vou unir essas duas linhas. O que é esta medida? É uma medida que me permite alterar essa posição de modo fácil. Então poderia ser 4 centímetros, 6 centímetros, não precisa ser uma medida exata, mas eu preciso estar mais próximo do centro do ombro e não aqui muito próximo da cava. Feito isso, eu vou então recortar. E vejam, estão vendo o ponto A? Ó, se eu quiser aumentar o comprimento do ombro, eu vou girar no ponto A neste sentido. Se eu quiser diminuir, então eu vou sobrepor, eu vou fazer a diminuição para que vocês possam entender. Esta medida são 2,5 centímetros. E aí, então, eu vou colar com durex, fixando a medida. Vejam vocês que o contorno da cava permanece perfeito. Eu só alterei a medida do ombro. E agora, como que eu faço? Eu vou unir os dois pontos extremos com uma linha reta. E tenho o novo ombro
e a medida do contorno da cava permanece idêntica. Deu para entender? É bem fácil? Então agora eu vou fazer nas costas para vocês memorizarem que se eu fiz na frente, eu preciso também fazer nas costas. Bom, então aqui vocês viram, eu tracei o contorno das costas e aqui eu coloquei diferente, porque aqui não é o busto, então é o ponto pivô. O que é um ponto pivô? É um ponto na qual nós vamos girar o molde quando a gente quer fazer alguma transferência da pence. E aqui no centro das costas eu coloco CC, que significa o centro das costas. Aqui está a lateral e aqui está a cintura com a pence da cintura. Vocês estão vendo aqui que não tem pence. O bloco básico ele tem a pence de ombro. Mas depois eu ensino para vocês como é que a gente altera isso, porque como eu vou trabalhar aqui a linha do ombro, vai ficar confuso eu ter uma pence aqui. Então vamos lá. Vejam, na metade da cava eu coloco o ponto A, certo? Depois a 5 centímetros, porque aí sim, gente, quando eu faço uma medida, eu fiz 5 ou eu fiz 6, no bloco das costas eu tenho que fazer exatamente a mesma medida. Vejam, aqui eu peguei a metade da cava, essa cava é diferente, mas eu peguei a metade da cava. Agora aqui eu vou marcar os 5 centímetros e colocar o ponto B. E novamente fazer a união do A com o B. Então eu faço assim, ó, eu coloco uma tesourinha para vocês saberem que eu tenho que recortar este ponto até aquele lá. Então vamos lá, cortando. De novo, olha o ponto A, é o ponto pivô, ou seja, a gente abre ou fecha, sempre fixando no ponto A. Então aqui eu vou botar a mesma medida que eu coloquei no bloco da frente e vou unir com durex para fixar. E para finalizar, novamente nós vamos unir as duas linhas extremas para ter o novo ombro. Então, estas costas aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou aumentar, só para vocês terem a possibilidade de aumentar ao invés de diminuir. Então, eu vou abrir aqui uma medida de 3 centímetros. Ó, vamos então unir os dois extremos. E aí eu tenho um ombro maior. Pessoas que têm mais estrutura de ombro precisam ter esse ombro alongado. Então vejam, aqui nesse bloco da frente eu fiz uma técnica que foi diminuindo e nas costas eu fiz aumentando. Mas gente, não pode ser assim. Se eu diminuo na frente, eu diminuo nas costas. Se eu aumento nas costas, eu tenho que aumentar na frente. Porque esta linha, ela tem que ser igual, tá bem? Entenderam essa técnica? É bem simples, não é? Então, por hoje nós ficamos aqui. Na próxima postagem, nós vamos trabalhar outra técnica. Então, olha aqui, ó, gostou? Curte, salva, porque assim vocês vão fazer o álbum de vocês ao vivo. Que beleza, hein? Até, gente!